E aí, tudo certo? O vídeo de hoje vai ser bastante interessante. Nesse vídeo vamos ver 3 casos de experiência de quase morte que vão te abalar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E também todo dia tá vindo um vídeo bastante interessante. E também compartilha para seus amigos e familiares, tá bom? E aí, ficou curioso? Então vem comigo que eu te conto tudo. O vídeo de hoje é do canal Fatos Desconhecido. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem esse canal. É um canal muito bom. E bora lá então, chega de enrolação e bora pro vídeo. 3, 2, 1, bora! A professora Ana Carolina Tosh nunca tinha ouvido falar em experiência de quase morte, quando viveu uma situação extracorpórea em 2006 no parto da sua caçula. No entanto, em vez de sentir medo e insegurança, Ana Carolina relatou em uma entrevista que pôde desfrutar de um sentimento indescritível. A sensação de certeza, uma convicção mesmo de que, apesar de não saber como ou porquê, aquela não era a sua hora de partir. Cara, eu acho que muitas pessoas já pensaram, já tiveram essa dúvida, como que é a sensação de você de morrer. Bom, eu penso assim, né? Como que é a sensação que você vê depois da morte? Como é que é? Entendeu? Deve ser uma coisa muito maluca, cara. Muito doida. As experiências quase-morte, também chamadas de EQM, são fenômenos que intrigam tanto os médicos quanto os leigos. Afinal, não é fácil. EQM porque é experiência quase-morte, se eu não me engano. Fácil explicar os inúmeros relatos que se assemelham, envolvendo túneis, luzes e entendimento diferenciado de todo o mundo e da vida humana. Hoje vamos conhecer 3 casos de pessoas que tiveram esta experiência e puderam retornar para contar como foi que aconteceu com cada uma delas. Uma professora brasileira pós-doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, reconhecida pelo seu trabalho e nome, Beatriz Ferrara Caruncio, analisou relatos de brasileiros que passaram por EQMs. Segundo a pesquisa da especialista, de fato, é comum que nos relatos dessas experiências existam aspectos que os pacientes identifiquem como espirituais, tais como experiência fora do corpo, contato com supostos seres místicos ou entes queridos já falecidos. Em reportagem do Correio Brasileiro... Bom, eu vou falar por mim, né? Eu já fiquei sabendo de vários relatos de muitas pessoas que teve esse contato com uma pessoa que já morreu, entendeu? Graças a Deus eu nunca tive essa experiência, não quero ter, entendeu? Porque foi e é isso, entendeu? Mas eu não tenho essa coragem de ter contato com uma pessoa que já morreu. Eu não sei como é que seria. Isso é uma coisa muito doida, cara. A pesquisadora pontuou que uma experiência de quase morte pode ser considerada um evento traumático, pois rompe com as certezas da pessoa e com o fluxo da chamada vida normal. Pacientes que já vivenciaram essa situação relatam terem se sentido puxados para dentro de um túnel escuro ou simplesmente com uma sensação de que não podiam resistir ou mover-se, como se a morte fosse algo iminente. Já outros citam a presença de uma luz intensa, frios, sons e até mesmo criaturas tidas como assustadoras. A pesquisadora observa que o sentimento de solidão e desesperança são muito intensos e marcantes após essa experiência. Também é importante frisar que, enquanto um paciente que teve uma experiência quase-morte agradável possa temer por desconfianças em relação à sua sanidade mental, aqueles com EQMs perturbadoras somam a este medo o intenso receio de ser considerado alguém ruim, de má índole, por ter vivenciado algo desagradável num suposto pós-vida e, com isso, perder o afeto e a confiança de seus familiares e pessoas queridas. Além disso, o estudo aponta que esses sentimentos negativos causados por uma EQM podem desencadear um estado de hipervigilância, que pode persistir por anos,
mesmo após a experiência. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais DSM-5, a hipervigilância é definida como um estado aumentado de sensibilidade sensorial, acompanhada por uma intensidade exagerada de comportamentos cujo propósito é detectar ameaças. A hipervigilância também pode vir acompanhada por um estado de ansiedade aumentada, que pode causar exaustão. A especialista orienta que, nos casos de saúde mental e aspectos clínicos, notou-se que a hipervigilância é um traço de grande destaque para o desenvolvimento de transtornos como o transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios do sono, ansiedade, emoções relacionadas. É um traço que reforça constantemente a lembrança desagradável e a ideia de trauma, possivelmente levando à piora do quadro de saúde mental. Nesse sentido, é preciso que o trabalho clínico com esses pacientes se concentre especialmente na questão da hipervigilância. Além do mais, ao citar autores da área da psiquiatria e da psicologia, Beatriz Caruncio explica que as EQMs são eventos psicológicos bastante profundos, que também carregam elementos transcendentais e até mesmo místicos. O evento é mais propenso a ocorrer com indivíduos que estão próximos da morte ou em situações de perigo físico ou emocional intenso. No entanto, apesar das experiências acontecerem durante a morte clínica de pacientes, quando há ausência da atividade no córtex cerebral, ela nunca pode acontecer na morte encefálica, que é uma condição irreversível para o ser humano. No primeiro caso, ainda há a possibilidade de reanimação dos pacientes, e é por isso que sabemos dessas experiências de quase morte. Mas agora vamos para a nossa lista de fatos reais. A começar pela professora Ana Carolina Toshi, que sobreviveu ao parto de sua filha caçula. Em 8 de março de 2006, Ana Carolina estava em trabalho de parto de sua filha mais nova. Durante o procedimento, após ela tomar a anestesia raquidiana para a cesárea, tocou o telefone do médico e ele saiu da sala. Nesse momento, ela relata que começou a se sentir mal. Como já tinha passado por outros partos, presumiu que o anestesista deveria estar ali. Foi quando Ana Carolina começou a conversar com a enfermeira, que estava ao seu lado, e tentou explicar para ela que estava passando muito mal. Só que a enfermeira não estava entendendo o que a paciente estava falando e, inclusive, começou a chorar. Ana Carolina recorda de algumas palavras da enfermeira. Antes da experiência de quase morte, ela teria ouvido a seguinte frase: "Mãe, abre o olho, mãezinha." Nisso, Ana Carolina achou estranho, pois sentia que seus olhos estavam abertos quando estava tentando se comunicar com a enfermeira. Nesse instante, ela relata que sentiu como se o seu rosto tivesse se deslocado para dentro, como se ela conseguisse ver a parte de dentro dos seus próprios olhos. Ela recorda também de ter ouvido apitar o monitor de sua maca e de ter observado a linha que atesta o estado de saúde dos pacientes. Segundo sua narrativa, ao ver essa linha, ela imaginou o que estava acontecendo. Foi então que a experiência de fato começou. Ana Carolina saiu do seu corpo, ficou em pé, ao lado do monitor, vendo o que estava acontecendo. Ela relata que tudo foi muito rápido. Em seguida, ela se viu em outro lugar deitada em uma cama. No entanto, a grade da cama era branca. Anúncio. Rapaz, esse YouTube tem anúncio aí, cara. Diferente do hospital onde ela estava, e nesta hora, ela observou que neste novo ambiente era tudo muito branco e que uma luz muito forte e intensa ocupava todo o local. O ambiente era aconchegante, apesar desta claridade anormal. E de acordo com Ana Carolina, esta foi a parte mais emocionante de estar ali, pois ela não tinha vontade de sair daquele local mágico. Ao se recordar, ela revelou que a sensação é maravilhosa e que, estando vivos e presentes no nosso corpo, a gente não consegue alcançar algo do tipo. Nas profundezas daquele lugar, várias pessoas estavam vestidas de branco, uma média de 30 pessoas. Só que como a luz branca se expandia para todos os lugares, Ana Carolina só conseguia perceber as cabecinhas daquelas pessoas. Elas pareciam estar reunidas de costas para o espírito da paciente, e foi aí que Ana Carolina começou a sentir que tudo aquilo não fazia parte do mesmo espaço. Assim, mesmo se sentindo em paz, o pensamento que veio em sua cabeça era de que sua hora ainda não havia chegado. Durante a entrevista, a professora relatou que crescemos ouvindo histórias de que, quando alguém morre, no céu aparece alguém para conduzi-la. Cada religião diz uma coisa. Foi então que, pelo fato de não se recordar de nenhum contato com alguma entidade ou mesmo
com o próprio Jesus Cristo, ela sentiu que estava em algum lugar que não deveria estar. Mas seu corpo só despertou com o primeiro sinal da terra, que foi o de seu bebê chorando. Após ouvir o som do bebê, de repente ela sentiu uma puxada pelas costas, como se caísse em um túnel. E foi então que sua alma encaixou de novo em seu corpo, segundo a própria interpretação do acontecido. Ana Carolina explica que também ouviu o anestesista voltando, entrando na sala e alguém explicando para ele o que tinha acontecido. O anestesista orientou que uma das enfermeiras aplicasse 5 miligramas de efedrina, um medicamento usado em momentos de queda abrupta de pressão. Nessa hora, ela sentiu algo quente vindo dos pés para a cabeça, como se a circulação estivesse voltando subitamente. Ela relata que ouviu o pediatra perguntando para o obstetra se podia levar a bebê para perto da mãe, e ele respondeu que ainda não. Em seguida, o obstetra terminou de costurá-la, tirou os lençóis, os jogou em cima de Ana Carolina e saiu da sala. A paciente ficou sozinha na sala de parto e se lembra de ficar olhando o relógio para se localizar. Cerca de 40 minutos se passaram, até que uma das enfermeiras a viu. Quando a levaram para o quarto pós-parto, havia uma moça que dividiria o quarto com Ana Carolina e que, até então, não tinha visto esta outra mãe. A moça também acabara de dar à luz e contou a Ana Carolina que ouviu os médicos conversando e falando que, no parto anterior, uma mãe tinha morrido e voltado. Depois que ela falou, Ana Carolina disse que tinha acabado de viver essa experiência, que essa era a história dela. Isso confirmou que não era algum tipo de delírio da anestesia. Alguns anos depois, ela começou a compartilhar sua história e uma pessoa lhe informou que aquela situação se referia a uma experiência de quase morte e presenteou a amiga com um livro sobre o assunto. Assim, após conversar com estudiosos do assunto, Ana Carolina teve uma orientação sobre o fato que aconteceu com ela e soube que aquela experiência tinha realmente todos os passos de uma EQM. A pesquisadora Canúncio explica que as experiências são geralmente muito curtas, embora o paciente possa ter sua percepção de tempo alterada. Portanto, 1 minuto de morte clínica, quando a reanimação ainda é possível, ou 5 minutos desacordado, podem parecer várias horas para alguém nesta situação. Vamos agora para o nosso segundo caso. Uma das EQMs mais conhecidas é do iatista e medalhista olímpico Lars Grael, no episódio fatídico em que ele acabou perdendo uma de suas pernas. Lars Grael faz parte de uma família dedicada à vela. Ao lado do irmão Torben, foi campeão mundial na classe Snipe em 1983. Na Tornado, participou de 4 Jogos Olímpicos: Los Angeles, no 84, Seul, 88, Barcelona, 92 e Atlanta, em 96. Subiu ao pódio 2 vezes, sendo medalhista de bronze em 1988, ao lado de Clínio de Freitas, e em 1986, com Kiko Pelicano. Em 98, Grael teve a perna direita mutilada em um acidente durante uma regata. O acidente ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, quando seu barco foi atropelado por uma lancha. Ainda na ambulância, Lars Grael sofreu a primeira de 2 paradas cardíacas. E foi nesse momento que ele relatou ter sentido uma paz enorme e ter levitado sobre o seu corpo. Ainda que a experiência tenha durado apenas alguns segundos, o iatista disse, em uma entrevista no programa Encontro da TV Globo, que teve a sensação de ter parado no tempo. E desde então, modificou a forma como encara a vida. O que viu, como foi, o que sentiu enquanto estava fora do corpo e a torcida silenciosa que se manifestou quando os médicos estavam desistindo de revivê-lo é um dos relatos do livro Lars Grael, um líder para nossos tempos. Escrito em coautoria com Eduardo Orrata e lançado em 2015 em várias capitais. Em uma das passagens do livro, ele escreve que de repente estava na parte de cima da ambulância, olhando de cima para baixo, para seu corpo e para o médico, que tentava freneticamente reanimá-lo. Nesta hora, assim como Ana Carolina, Lars Grael não sentia dor, mas um grande bem-estar, uma sensação de conforto e paz. Ele diz, era como se estivesse com um restinho pequeno de lucidez de paciente e com a sensação de uma pessoa morta. Fiquei observando tudo aquilo com distanciamento. Era como se eu não pudesse fazer nada. Não estava no controle de nada. Já não pensava em minha família. Na perspectiva de um espectador, ele revela que, em certo momento, foi angustiante quando percebeu que a equipe médica estava desistindo da situação e já começava a se desmobilizar após ele sofrer uma segunda parada cardíaca.
Ele pensava: eu ainda estou aqui, eu estou vivo. Continuem, por favor. Eles não podem desistir logo agora. A narrativa feita por ele não tem rodeios, nem um pingo de autocomiseração, mas nem por isso deixa de ser emocionante. E apesar da grande cobertura da imprensa da época, só com um relato aberto e franco de Grael é possível ter a verdadeira noção da gravidade do episódio que quase tirou a vida do campeão olímpico. Segundo Ricardo Shimozakai, em sua página Turismo Adaptado, o exemplo de como o iatista não se entregou como Grael, lutou para viver e voltar a ter uma vida praticamente normal, também transparece em suas palavras no livro, A Saga de um Campeão, que vai além de uma autoajuda bastante original. As memórias de Grael extrapolam o triste acontecimento, trazendo para esta outra biografia fatos das 3 gerações de sua família, todas apaixonadas pela vela. O livro conta o início e as inúmeras conquistas de Grael como atleta nesta modalidade esportiva, até sua experiência na política, oferecendo uma breve explicação sobre o esporte através de outros depoimentos, como o do irmão... Ó a boquinha, ó. Cheia, toda branca. Sei não, hein? Ó. Torben, de médicos e colegas de profissão. O professor de Harvard e neurocirurgião renomado Dr. Iben viu seu ceticismo arraigado se transformar em 2008, quando ele acordou com dores de cabeça muito fortes e teve o diagnóstico de meningite bacteriana, considerada rara em adultos. A bactéria foi bem agressiva e fez com que o médico entrasse em coma. Depois de semanas sem modificação do quadro, a equipe do hospital dava seu caso como encerrado até que, milagrosamente, o Dr. Eben voltou a viver e relatou uma experiência incrível dos seus dias em coma, contando como foi parar no paraíso. A experiência foi tão chocante que o médico também escreveu um livro sobre o assunto. Nele, Dr. Eben relatou ter passado os seus dias sob nuvens rosadas e com a companhia de seres transparentes, que não eram nem anjos nem pássaros. Nesse período, ele perdeu a noção de tempo e sentiu como se estivesse no paraíso há anos, sem memória da sua vida terrena. Nossa. Durante o estado de coma neste outro ambiente, o médico se recorda de estar em companhia de uma mulher de olhos azuis. Ele, inclusive, relatou todos esses acontecimentos em uma entrevista ao programa Fantástico, após o ocorrido. Nascido em 1953 em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos, Alexander se considerava uma pessoa cética, por isso nunca acreditou na vida após a morte. Formado em medicina, o professor de Harvard se especializou no órgão conhecido popularmente por controlar a razão, o cérebro. Segundo Eben, seu coma teria resultado em uma morte cerebral, por isso, o que ele teria visto na ocasião não seria um produto de seu cérebro, e sim uma espécie de portal para uma vida que teoricamente existe apenas quando essa acabar. Em seu livro, o médico revelou em detalhes o que teria acontecido com ele durante esse intervalo de tempo. E de acordo com seus relatos, a primeira coisa que acontece são as mudanças de ambiente. Alexander relata que foi levado para um local escuro e cheio de lama. Na sequência, o neurocirurgião afirma que já sentia estar em outro lugar, um tipo de vale muito bonito, repleto de árvores, flores e borboletas. O doutor conta que também teria visto um espírito, que parecia uma mulher que usava vestimentas simples e tinha asas. Ela teria lhe dito que não havia nada para temer. Depois de vivenciar o que ele afirma ter experienciado, as crenças do médico mudaram. A experiência de quase morte passou a ser um de seus focos de estudo e, atualmente, o doutor afirma ter a necessidade de entender o motivo pelos quais ele e também outros pacientes relatam tais acontecimentos em um período tão sensível, como acontece no caso do coma profundo. Segundo suas palavras, a morte é uma transição, não é o fim de tudo. Esta jornada serviu para mostrar que nossa consciência existe além do corpo e ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seriam eternos. Eu espero que vocês tenham gostado de aprofundar nesta análise sobre experiências de quase morte. Até a próxima. Rapaziada, o que vocês acharam do vídeo? Vocês tinham essa dúvida aí também? É algo bem interessante, não é verdade? Rapaz. Mas esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhar com seus amigos e familiares, viu? Deixa aqui também no comentário o que você achou do vídeo, tá bom? Então Deus abençoe a todos e até a nossa próxima curiosidade ou mistério.